Acho que sim, porque não sou um especialista no tema, né? Sim. Mas creio que é muito difícil você conseguir brigar, porque é um sistema completamente descentralizado, né? E o TikTok, alguma empresa americana vai ter que comprar ele e tal, né? Quem eles estão cogitando O para Elon comprar? Musk? O Elon Musk, o MrBeast, que é o É, youtuber, né? A Microsoft também está sendo considerada. todo Mas mundo. por que que eles querem comprar o TikTok? Porque os americanos, eles têm, a gente fala, né, que os dados, eles são o petróleo do século XXI. Então hoje você pega o que a gente chama de gama, Google, Apple, Meta, a Amazon. Se você pegar essas 4 empresas, pô, eles controlam muito mais da metade dos dados de todas as pessoas do planeta. E se você tem o dado dessas pessoas, você sabe a localização dela, você sabe as preferências, até para fazer uma interferência, por exemplo, no padrão de consumo dela. Então eu consigo vender esses dados para as empresas, para que ela faça propagandas mais específicas para determinado nicho. Eu consigo manipular o comportamento político, por exemplo, dessas É. pessoas. Vou dar um exemplo, vai. Sei lá, eu tô ali no Instagram e eu sempre curto muito questões de economia. Mas eu nunca, sei lá, dou coraçãozinho em, sei lá, pauta animal. Pra que que um candidato vai ficar mandando propaganda pra mim sobre defesa dos animais se sabe que eu não me interesso por isso? Vale muito mais a pena eu fazer uma propaganda específica pra aquele cara pra manipular o Que o lead pensamento já tá mais dele. fácil, né? Exatamente. É, É o marketing, puro marketing digital, né? exato. Pô, e hoje quem controla isso é os Estados Unidos. E hoje o TikTok, ele tem 170 milhões de usuários chineses, americanos, né? Mas que é uma plataforma chinesa, e os americanos morrem de medo, alegando que isso compromete a segurança nacional dos Estados Unidos. Quer dizer que os americanos são malvados? Não, porque a China faz a mesma coisa também. Você não tem Instagram na China, você não tem Facebook na É. China, porque os chineses alegam que esse tipo de rede social, os dados também são utilizados pelo Estado americano e poderiam provocar algum tipo de mudança na sociedade chinesa. Então, é uma guerra de algoritmos aí, né? Dos dois E se lados. você for analisar, né, professor? Eu tava vendo, tem essas assistentes de casa, né, como a Alexia, né? Ela tá escutando o tempo todo. Porque quando você fala, Alexia, faça tal coisa, ela já pronto atende, né? Então muitas vezes a pessoa tem uma Alexa em casa e às vezes ela tá lá com o marido dela conversando, ó, a gente precisa comprar uma geladeira, pô, e não sei o quê. Aí do nada começa a vir propaganda da geladeira. Então isso daí é tudo, essas empresas, né? Eu sou muito da teoria da conspiração. E eu acho que as empresas jogam tudo no banco de dados e falam, ó, o Luan e a Vanessa estão querendo comprar que é a minha esposa, estão querendo comprar uma geladeira. Joga algumas coisas nas redes sociais dele lá, link, e-mail, né? Que é pra vender, né? No final das contas. Não é nem por maldade, sabe? Eu acho que essas Big Tech, elas não fazem por maldade. Elas fazem mesmo mais pra venda do que tudo. Não, assim, na minha concepção, né? Essas empresas, elas têm o interesse de ganhar dinheiro. É, É o interesse delas. E elas sabem que os dados são muito valiosos para as empresas. Eu, se, sei lá, vou vender um curso de geografia, vou vender um curso para o cara que quer passar no vestibular. sim. Para que eu vou gastar dinheiro para o cara que não se interessa por isso? Então, se essa empresa tem uns dados de quem quer prestar vestibular e não sabe geografia, pô, sensacional. Eu vou pagar para ter acesso a esses dados. Entende? Só que políticos e estados também querem ter acesso a essas informações. Isso que é a pega, né? Isso que complica. E para mim, assim, é um dilema ainda sem resposta. Porque, por exemplo, na questão do TikTok, de fato, muito possivelmente, a ByteDance, que é a empresa chinesa, realmente deve ter algum tipo de relação com o Estado chinês. Certeza. E aí, qual que é a solução, então? Banir o TikTok? Ou É. obrigar o TikTok a ser vendido? Mas isso não é contra a liberdade de expressão? Entende? Tanto que o Elon Musk falou: olha, na minha concepção a gente tem que deixar bem claro, porque ele se diz pelo menos contra a tirada do TikTok, né? Que é que o Sim. TikTok continue existindo nos Estados Unidos. A solução é fazer uma política de conscientização. Ó, jovens, esteja bem claro, hein? Se você colocar os seus. Se estiver no TikTok e tal, vão ter acesso às suas informações. Você tá consciente disso? Se o cara quiser, beleza. Só que isso pode colocar o Estado americano em risco. Pô, a gente teve, não sei se você chegou a ver, Hum, quando o TikTok, ele ficou banido cerca de 24 horas nos Estados Unidos e sim. depois voltou já, né? Os jovens americanos, eles começaram a migrar para uma plataforma chinesa também chamada de Red Note, Nossa. que é um aplicativo chinês.
assim como forma de protesto mesmo. É. Eles estavam se chamando de os refugiados do TikTok. Tipo, TikTok tirou nossa casa, tal. E a hashtag que eles utilizavam: quero fornecer meu dado para a China. Não ligo que a China tenha acesso aos meus dados. Só que esse aplicativo Red Note, o Estado chinês ainda não tinha feito toda uma separação para que os usuários chineses não tivessem conexão com os usuários americanos. Então começou a ter um intercâmbio de informações muito interessante entre chineses e americanos. Então, por exemplo, alguns chineses repassando trabalhos para estudantes americanos fazerem assim, de tarefa de inglês, essas coisas. Alguns chineses relatando como que era o modelo de vida dele para os jovens americanos. Teve um caso até que foi um jovem americano ensinando um chinês como que faz a impressão de uma arma, como a impressora 3D, umas coisas, tipo, que o Estado chinês nem permite, assim, sabe? Uma coisa meio maluca, assim. Então, acho que, assim, né, é uma forma de protesto e mostra como que as redes sociais, você pega os casos aí, por exemplo, da Meta agora, alterando os algoritmos, do X também, isso é uma coisa que os estados, eles vão ter que saber como lidar. Como que a gente vai conseguir não ter o roubo de dados, uma distorção da democracia, mas ao mesmo tempo preservar a liberdade de expressão e a liberdade de escolha dos indivíduos? E a China? Você acha que a China, ela tá quebrada? Que eu vejo alguns vídeos de algumas pessoas falando, a China tá quebrada. Eu falei, meu, a China tá comprando um monte de empresa chinesa grande, né? Aqui no Brasil agora, não sei se você viu, professor, tem uma Big Tech, ela passou o Mercado Livre aqui no Brasil. Mercado Livre tem, se eu não me engano, acho que era 24 milhões de downloads. Ela passou, acho que alguma coisa assim, se eu não me engano, que chama Temu. Temu, não conheço. Tá vendo? Ela é desconhecida, mas você entra no... Chega uma propaganda que você que é homem lá, ele coloca lá uma caixa de ferramenta de graça pra você. Você gira uma roleta, você ganha a caixa de ferramenta. Olha a ideia deles, olha o que eles fazem, pessoal. Aí fala, tá bom, pra você tirar essa caixa de ferramenta de 160 reais aqui, você tem que gastar 300. Aí você roda alguma coisa ali, compra e chega na sua casa. Então eles usam uma estratégia que é tipo, na verdade não tá dando, né? Tá embutido nos outros valores ali. Mas eles fazem essa estratégia e já passou o Mercado Livre. Em pouco tempo, né? O primeiro aplicativo, pra vocês terem uma noção de marketplace, é a Shopee. E o segundo agora é esse Temu e o terceiro é o Mercado Livre. Caramba. E eu conversei com alguns amigos, eu falei, meu, você tá sabendo, né? Nem conheço. Falei, nossa, meu, então como que eles estão conseguindo, né? Capilaridade. Caramba, que interessante, não desconhecia. Sobre a questão da China tá falindo, assim, não, né? Não concordo, não. O que de fato tem... É por causa da população, será? Acho que tem alguns fatores que estão atrapalhando o crescimento chinês, isso é fato, né? A gente fala de um pouso suave da economia chinesa. Se a China, na década de 90, nos 2000, crescia mais de 10% ao ano, chegando próximo de 15%, agora a China, às duras penas, conseguiu estabelecer o mínimo da meta, que é um crescimento de 5% em 2024. Mas ficaram na meta, né? Por que a China ela vem desacelerando? Acho que o primeiro motivo, assim, é porque é quase que insustentável você ter um crescimento de 15% ao longo de toda a história. Se você tem uma economia pequenininha, crescer 15% é muito mais fácil do que hoje a economia chinesa, que é gigantesca, crescer os mesmos 15%. Então, pela China já ser um monstro econômico, é difícil ela continuar nesse ritmo tão bizarro de crescimento. Outro ponto é o envelhecimento populacional, de fato, né? A China hoje, tanto pelo modelo de vida mais urbano, as pessoas escolhem hoje não mais ter filho, mas também por conta da política do filho único adotada na década de 70, teve uma redução do número de jovens. Se não nasceram jovens na época, quer dizer que hoje tem menos adultos e na época tinha muitos adultos, hoje tem muitos idosos. Então a China pode atravessar também uma crise previdenciária. Tem uma outra questão importante também, é que na China, geralmente a população não tem muito acesso, né, ao mercado de investimentos e tal. Então o que eles investem muito é no mercado imobiliário. As grandes construtoras, elas vão captando esse financiamento e vão construindo moradia, construindo casas e tal. A gente tem cidades, que a gente chama de cidades fantasmas, que são prédios gigantescos, um monte de construções e ninguém quer morar lá. Porque geralmente não é que você constrói casa e depois as pessoas vão. Geralmente você desenvolve serviços, emprego e tal, Sim. As pessoas vão para lá, aí depois você desenvolve as casas. Então você pega até a Evergrande, por exemplo, que é uma grande construtora chinesa, estava em crise, também por conta dessas cidades fantasmas. Já ouço falar que a China vai ter uma crise. Pô, sou professor, deixa eu ver, há 18 anos aí, vai?
Já ouço há 18 anos falar que a China vai quebrar. Agora vai quebrar, tá quebrado e tal. De fato, a China ela tem que cada vez mais, né, fazer incentivos econômicos, o Estado faz aqueles grandes planos de investimento, incentivo ao crédito. Então a China não tá no momento tão confortável economicamente. Mas falar que vai quebrar, acho que é exagero, né? A China tem uma economia bem sólida hoje. E a China, se você for analisar, ela é uma potência nas Big Tech, né? Eu lembro, né, sou da década de 90, se meu pai e minha mãe falassem, ó, filho, vou te dar um brinquedo chinês, ferrou, né? O brinquedo vai quebrar, zoado e tal, porcaria. Hoje em dia, quem pensa que a China produz coisa porcaria não sabe o que tá falando. Você pega as automotivas chinesas, claro que elas ainda não têm toda a credibilidade que uma montadora japonesa, tal, né? Pô, mas são carros muito bons. Hoje, por exemplo, a BYD, ela vende até mais do que a Tesla, por exemplo, que é a montadora de carros elétricos ali dos Estados Unidos. Você pega Lenovo, Huawei, Xiaomi, pô, isso tudo é marca chinesa, que são marcas de grande credibilidade. E a China hoje, por exemplo, ela com certeza está muito mais avançada em capacidade de comunicação do que os Estados Unidos. Os caras já vão lançar, acho que é 2026 ou 2027, a rede 6G. Não é nem mais o 5G, o 6G vai ser lançado pelos chineses. Eles são hoje o país com certeza mais avançado do ponto de vista do que talvez seja o principal gargalo desse século, que é a questão energética. Os chineses, eles estão conseguindo manter, eu não sou físico, né, não entendo com grandes detalhes, mas o sol chinês, uma tática de fusão nuclear, que assim, quando os chineses conseguirem controlar de fato, acabaram os problemas energéticos do mundo. Porque você produz muita energia a um custo extremamente baixo, sem nenhum tipo de impacto ambiental. Ou com pouquíssimos impactos ambientais. Quem hoje está na frente desses estudos são os chineses. Então a China, ela tem um plano de longo prazo, né? Que nem eu falo, Ricardo, prefiro o nosso modelo de democracia liberal ocidental. Mas é fato que quando você tem trocas de governo, isso dificulta planos de longo prazo. A China, vamos imaginar, o Xi Jinping morreu. Morreu amanhã. O presidente da China morreu. Vai vir alguém do Partido Comunista Chinês, que faz parte da elite partidária, da elite política, que é o Politburo ali chinês. E por mais que não seja exatamente igual ao Xi Jinping, vai ser na mesma direção. Mais ou menos na mesma direção, né? Por exemplo, esse plano da nova Rota da Seda que eles têm é um plano que eles têm até 2049. Nossa, e como que é esse plano aí da Rota da Seda? Conta pra gente, professor, que você falou, eu fiquei meio perdido ali. A China, ela teve uma Rota da Seda antigamente, que era o local, uma conexão, né? Como é que a China fazia para escoar os seus produtos, porque a China, geograficamente, ela tá um pouco mais isoladona do resto do mundo, principalmente naquela época. Então tinha que passar pela Ásia Central, tal, para ter acesso à Europa. Então eles faziam a Rota da Seda, que eram os caminhos para conectar ao mercado consumidor mundial. Hoje, claro que não precisa ser exatamente isso, mas é uma referência à antiga Rota da Seda, porque os chineses hoje, vamos pegar, por exemplo, o continente africano. Você pega países como Sudão, países como Djibouti, Etiópia, são países que têm muitos recursos naturais. Só que eles não têm infraestrutura para explorar esses recursos. O que a China faz? O Sudão, seguinte, eu venho aqui, vou desenvolver toda a tecnologia de exploração, vou fazer o porto, vou fazer a ferrovia, vou fazer tudo aqui para vocês. Só que em troca, vocês vão criar uma situação de dívida comigo, China, e inclusive uma parceria geopolítica. Então a China vai, por meio de instalação de ferrovia, rodovia, tal, na África, na Ásia, uma série de corredores, na América do Sul também, vai desenvolvendo infraestrutura para esses países e vai criando uma aliança geopolítica. Cria também, claro, uma situação de dependência da dívida. Tem um caso até específico, que é o caso do Djibouti, que é um país africano, que a China até construiu uma base militar. Em troca dos empréstimos, a China colocou uma base militar naquela região da África, que é uma região super importante, que está próximo do Oriente Médio e tal. Então, é o plano dos chineses de se expandir economicamente, se expandir geopoliticamente. Até por isso, tem relação, né? A questão de Taiwan. Professor, você acha que a China, então, vai invadir Taiwan? Acho, mas não acho que é agora. Porque caso a China hoje invadisse o território de Taiwan, as sanções, os boicotes que viriam contra a China seriam muito grandes. A China não quer isso. A China está fazendo aliança com uma série... Pode perceber que na guerra Rússia-Ucrânia, ela nem apoiou declaradamente a Rússia. Não fez nenhum apoio, repassou armas, nem nada.
A China, ela vai fazendo parcerias com a Europa, fazendo parcerias com a Ásia, enfim, numa tentativa de expandir os seus tentáculos. Quando o mundo inteiro depender da China, aí ela invade Taiwan. Porque ela Porque sabe que todo mundo vai estar com o pezinho ali, né? como que vai aplicar sanções na China? É. Hoje, por exemplo, o mundo depende muito mais do dólar, do sistema SWIFT de pagamentos. Vamos considerar daqui 10 anos. A moeda comum dos BRICS deu certo. O sistema alternativo de pagamentos deu certo. O dólar reduziu a sua importância. Vai ser muito mais difícil sancionar os chineses, porque o mundo também vai estar cada vez mais na mão dos chineses. Então, por isso que eu acho que a China, primeiro, está expandindo economicamente para depois conquistar os seus objetivos militares, tipo invadir Taiwan. E você acha que a moeda como o Bitcoin e outras criptomoedas, ela vem para, assim, a gente pode se dizer, desbancarizar o Swift e ajudar as relações? Porque hoje eu pego, sei lá, uma stablecoin aqui de alguma moeda famosa aí, eu dou o exemplo até do dólar, pode ser o exemplo do dólar, e eu com 2 cliques aqui eu consigo mandar para um cara lá na China. Coisa que o Swift, eu ia ter que mandar uma ordem de Swift pro banco que é o beneficiário, o outro banco que ia receber, e sei lá, daqui 1 dia, 2 dias estava lá. E sendo que com as criptomoedas, em, sei lá, 2 minutos, 1 minuto já tá lá na mão dele, ou às vezes até antes. Não, acho que sim, né? Acho que, inclusive, se os estados inicialmente eles tinham até uma certa resistência, vários países, a China tentou banir, a Rússia tentou banir, o Biden tentou criar regulação, eu acho que hoje está indo até na direção contrária. O Putin falou, por exemplo, que ele tem reservas em Bitcoin e que, inclusive, parte das sanções russas estão sendo superadas com pagamentos, por exemplo, em criptomoeda. O Trump promete também, né, criar uma espécie de uma reserva também, estratégica de uma espécie de Bitcoin. agência também, né, para lidar com essas questões. Então, acho que sim, porque não sou um especialista no tema, né? Sim. Mas creio que é muito difícil você conseguir brigar, porque é um sistema completamente descentralizado, né? Não tem um O dono. blockchain lá, é muito difícil um estado conseguir fiscalizar todas as ações. Se você tem uma wallet sua, é muito, ainda mais uma wallet física, né? Você não deixa na corretora. Acho Não que tem como não ninguém tem como o tomar. estado saber, né? Não tem como o estado tirar. Então, acho que assim, não podemos combater, una-se, né? Melhor se unir e tentar tirar algum tipo de benefício de cobrança de impostos, tal, que acho que isso deve vir no futuro próximo. No futuro próximo. E uma coisa, né? Eles falaram que até na guerra da Ucrânia lá, da Rússia, que deu esse principal problema da Swift, as criptomoedas foi um dos ativos mais utilizados ali para eles comprar e vender e tal. E você acredita muito no Bitcoin, professor? Você investe, você tem um pouquinho aí? Tenho. Eu gosto assim, eu gosto bastante de investimento, né? E eu sou bem cuidadoso com o meu dinheiro, então eu não invisto muito em coisas que eu não entendo tanto, né? E eu acho que eu tenho um conhecimento muito superficial ainda sobre criptomoedas. Então eu invisto só nas mais basiconas. Eu tenho só 5% ali da minha carteira Mas é bastante, 5% É tá bastante, tá até, bom, né? tá ok, Tá bom, tá bom. tá ótimo. Então tá. Que eu pego Bitcoin e Ethereum. Teve um momento Legal. também que eu. Sempre essas recomendações, né? Um amigo no passado me recomendou também a Ada Cardano, então eu também Sim. tenho um pouquinho ali, mas esquecido, não invisto mais não. Mas é legal criptomoeda, né? Até na carteira da minha filha, eu já tô 2 anos investindo pra ela, e o investimento que mais valorizou não é o investimento que mais tem, né? Mas é o Bitcoin. Acredita que legal? É que acho que, de novo, né? Não sou especialista sobre o tema, mas ao contrário das moedas fiduciárias, né? Não é inflacionário. A Não. tendência, inclusive, é ser reduzindo e ter um número limitado ali. É que na realidade vai ter no máximo 21 milhões de unidades. Muitas já se perderam. Tem uma carteira do Satoshi, que seria o dono, de 1 milhão parada. Então ninguém sabe se ele morreu, o que aconteceu. É até bom aquela carteira parada lá. Deve ter Tira de circulação, né? umas 50 mil pessoas vigiando nesse momento essa carteira. Se movimentar, movimenta os mercados mundiais. Então o Bitcoin, ele vê a saída, né? Igual a gente, né, professor? Eu tava vendo aqui, há 2 anos atrás, eu compro muito café, eu gosto de café, né? E eu vi o café tradicional lá. R$13 lá e tal. Esses dias eu fui ver o mesmo café, tava já 28. Aí eu olhei e falei, meu, sei lá, 2 anos. Olha a diferença, né? Tá sendo artigo de luxo. Eu até brinquei hoje nos stories. Eu falei, ó, café hoje em dia é artigo de luxo. Isso daí é o quê? É o nosso poder de compra sendo dilacerado, né, pelo Estado. E não é só aqui no Brasil não, viu, pessoal? É em todas as economias, né? Os Estados Unidos tá com uma dívida que eles dizem que é impagável. Eu vou até falar a estratégia que estão colocando aí, que o Donald Trump quer fazer. Então, quando você vê o Bitcoin ali, você vê
pega e fala, bom, é uma moeda que o mundo inteiro aceita, ela tem um máximo que vai ser inflacionado depois que terminar a mineração, que é 2.140, se eu não me engano. Então ela tende a crescer. Se você olhar, ali ela pode ter muita oscilação, mas ela tende a se valorizar, né? As moedas já fiduciárias, o nosso real, o dólar, ele tende a expandir. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo